Este podcast é uma realização O Historiante. Olá pessoal do Historiante, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast do Historiante, esse podcast das ciências humanas que traz toda semana novidades e atualidades sobre história, filosofia, sociologia, uma pitada aí de cultura pop, enfim. Bem, hoje, como vocês estão vendo aqui na imagem desta live, no caso para os apoiadores que têm este acesso antecipado, vocês estão vendo uma falta, que é a falta do nosso Pablo. Ele que teimosamente não cuida da garganta dele, ele está com um probleminha de garganta e infelizmente não está participando, mas só que ele está sendo substituído por uma pessoa que vem no mesmo gabarito, na mesma qualidade, que é Bia Siqueira, e vocês já estão acostumados a ouvir a voz dela no Arretadas, na Minipédia. E completando aqui esta mesa digital, nós temos o senhor Márcio Fabiano. Boa noite, minha gente. Bom ver vocês de novo. E temos aqui também a Lídia Verônica. É agora a sua vez de dar um oi aí para o pessoal. Oi, galera. Agora tá com a internet, digamos, uma internet de respeito agora. Tomara que não caia. Vamos ver. Se for pra cair, tem que ser aquela outra pessoa lá de Brasília, tá ok? Ele é que tem que cair. Se for pra cair, só o Bolsonaro. Eu achei que era eu. Ops, Brasília, né, pessoal? Bem, e hoje nós vamos para um tema que é um tema que está sendo muito comentado, principalmente na área da educação, devido aí à pandemia e todo o distanciamento social, a quarentena. Nós estamos vendo o retorno de um debate que teve no início de 2019, percorreu todo 2019, que foi a educação à distância. E nós estamos agora vivendo novamente a volta deste debate. E nós vamos comentar aqui, colocar em pauta este debate sobre o que é a educação à distância. Mas, antes de começarmos aqui este podcast, nós vamos dar uns recadinhos. Lídia Verônica, se a pessoa estiver lá na sua casa, lá, e dizer, poxa, eu gostei desse pessoal, eu vou querer ajudar eles. Como é que a pessoa vai fazer para ajudar aqui este grupo de professores, de educadores, de pessoas que estão passando conhecimento? Muito fácil. Você entra lá no apoia.se/historiante e tem lá as condições, né, que você pode começar a ajudar a gente. E até, acho que a partir de R$4, né, Cleber? Isso mesmo. A gente já tem um bom suporte aí de vocês e de quebra vocês recebem alguns benefícios, né, do nosso grupo secreto que a gente tem no Facebook, né, que a gente conversa sobre temas, possibilidades, né, para temas no podcast, sorteia livros dos nossos parceiros, de editoras parceiras, e vocês também participam, né, os apoiadores participam do programa e da construção do programa também. Eu acho super interessante, não só porque nos apoia, né, financeiramente, mas porque a gente tem aquele suporte, aquela relação entre os nossos ouvintes e, enfim, a gente tem um feedback legal e pode sempre melhorar, né? Além desta dica valiosa, você também pode, na sua Play Store, lá na Google Play, e baixar o nosso aplicativo para Android. O aplicativo Historiante é um aplicativo que você vai ter acesso a cards de resumos, aulas em áudio, simulados, você terá muito material, tanto para seu estudo, como também para buscar mais conhecimento. Além do aplicativo Historiante, você também poderá acessar o site ohistoriante.com.br, que também está recheado de informações para ampliar os seus conhecimentos dentro das ciências humanas. Você também pode adicionar o Historiante nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Para você que está também procurando conhecimento, vá na família Historiante de podcasts. Além do podcast Historiante, nós temos o podcast da Arretadas. São vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais. Está postando muitas novidades, não é mesmo? Sim, a gente está com tudo. A gente está trabalhando aí, vai render bastante. E você também
pode ir também no Correspondente de Guerras, que é narrado aqui por essa pessoa aqui que está sendo o host hoje desse podcast Historiante, na ausência do professor Pablo, e eu faço a narração de vários conflitos ao redor do mundo. É um podcast em formato de storytelling. Por enquanto não. Vamos deixar isso aí um pouquinho guardado. Quando tiver na ponta da agulha, aí a gente solta uns spoilerzinhos. Tá bom. Bem, vamos lá para o editorial do podcast da semana. A educação à distância voltou a ser um tema de debate no Brasil. As medidas de distanciamento social fizeram com que as instituições de ensino dos mais variados níveis interrompessem as aulas. Foi o momento para o EAD voltar a ser discutido em todas as esferas da educação. Segundo o site Brasil de Fato, o Ministério da Educação autorizou, no último dia 17, no caso 17 de abril, o ensino à distância, EAD, em cursos presenciais para universidades e instituições federais. A medida, que foi rejeitada por mais de 60% dessas instituições por alegarem que a falta de estrutura não garantiria a qualidade do ensino-aprendizagem e ampliaria a desigualdade entre os alunos, também está sendo sugerida pelos governos estaduais de todo o país. Existem muitas críticas devido à diferença entre a educação pública e privada, onde o ensino à distância faz com que o abismo pareça ser ainda maior. Na mesma reportagem do site Brasil de Fato, temos o seguinte: para além da dificuldade com acesso à infraestrutura, a proposta de EAD também traz a complicação para os pais. Patrícia Diana, que além de professora é mãe de uma menina de 4 anos, também questiona a qualidade deste tipo de estratégia, entre aspas. Como mãe, para mim é bem difícil, porque toda vez que chega alguma coisa para mim, de tarefas, de atividades, que você tem que entrar no YouTube, eu tenho que acompanhar. Eu juro que me esforço, mas eu não vejo que isso seja desenvolvimento pedagógico mesmo. Além dos menores precisarem de um acompanhamento mais individualizado, mais próximo ainda do professor, eles ainda têm uma dimensão de formação de habilidades e competências que um EAD jamais vai possibilitar, fecha aspas, afirma Patrícia. É um tema com muitos prós e contras, e hoje nós trazemos esta discussão para a bancada digital deste podcast. Bem, com a palavra, Lídia Verônica já levantou ali a mão, pode arrochar. Queima, vai. Não, achei interessante a perspectiva de trazer a escola para casa, né? E as tarefas, né? No caso, a mãe, né, passa a fazer o papel da professora e ela não está capacitada, né, para isso, pedagogicamente falando. Né? A didática talvez não seja apropriada, né? Ela não tem esse conhecimento. E aí, até pouco tempo, a gente tinha um Brasil que queria fazer homeschool, né? Mas, enfim, eu acho que isso pode trazer 2 lições para a gente, nesse momento, a questão do EAD. Primeiro que muitas faculdades tiveram, e os professores também, né? Pessoal que é de uma outra geração, né? Teve que aprender a lidar com essas ferramentas, né? De dar aula à distância. Então, acho que de uma forma forçada, as pessoas, o quadro de professores e algumas faculdades tiveram que se atualizarem. Eu não acredito que realmente o ensino à distância 100% seja proveitoso, né? Mas eu acho que o conhecimento dessa forma ele pode ser, muitas vezes, como eu posso... facilitador, né? Especialmente para o aluno, né? Hoje em dia, quem trabalha e estuda, é muito mais viável fazer uma
um curso, estudar pela internet. E a outra questão é exatamente essa, de a gente perceber agora que os pais talvez não estejam preparados para serem os professores, né, para fazer esse homeschool que tanto foi debatido recentemente, agora com a obrigatoriedade do ensino à distância, digamos assim, né, parênteses, os pais estão tendo que lidar com a realidade do ensino, né, com a realidade dos professores. E, enfim, eu acho que pela perspectiva do vamos aprender com isso, acho que a gente pode aprender essas duas perspectivas, de se atualizar, ter se forçado a se atualizarem, a acompanharem, né, esse desenvolvimento, né, virtual, e essa reflexão também os pais estão capacitados para educarem seus filhos em casa, por mais que tenha formação e tudo mais, existe esse limite dentro de casa entre, né, professor e, enfim, ambiente familiar. Domiciliar. A fala de Lídia me fez refletir várias coisas, que é o seguinte. Primeiramente, me faz refletir que, assim, um pouco da história da mulher no mercado de trabalho se mistura com a história da educação no Brasil, da educação formal, o ensino tradicional dentro da escola. Porque quando a mulher começou a ingressar no mercado de trabalho, pensava-se que a função da mulher ainda era a do cuidado. E que cuidado era esse, né? De crianças, formação de crianças. Isso me fez refletir. E naquele tempo, isso eu estou falando de Brasil colônia. Então a gente está falando de 500 anos atrás. Naquele tempo, ainda se pensava que para você ensinar e educar uma criança, bastava você querer. Você está ali, você vai lá e você ensina. E a gente sabe, nós que estamos nos formando para ser educadores, ou os meninos que já são formados, enfim. O pessoal que é da educação sabe que educar não é tão simples assim. Não é só você sentar e fazer com que a criança leia aquilo ali, ou fazer com que a criança aprenda. É muito mais complexo. A gente precisa de uma formação para isso. Porque isso está implícito em várias coisas. Você está formando um ser humano. Então, você está ensinando ele a socialização, está ensinando ele como vai ser a relação dele com o mundo daqui para frente e preparando ele para o mundo. Então, assim, mesmo que você seja um professor capacitado e tenha filho e esteja educando ele em casa, mesmo assim você vai encontrar barreiras e limitações que talvez no colégio você não tivesse. E eu não estou dizendo que a nossa educação é exemplar. Pelo contrário, a educação a educação pública no Brasil é muito precária ainda, em vários colégios, mas e isso se reflete também na quarentena, porque os colégios particulares seguem tendo aula no EAD e os colégios públicos não, pelo menos em Brasília. Não sei como tá aí, gente, me conta como tá aí. Aqui, Petrolina, no caso, muitas escolas particulares, eles partiram para o sistema de educação EAD. Eles têm também já uma estrutura pronta, diferentemente das escolas públicas. Pelo que eu saiba... Eu dei uma lida, assim... 44% das faculdades, pelo menos públicas, possuem ambiente virtual. Talvez eles estejam fazendo uso disso. O que é muito pouco para uma gama tão grande Não, é pouco. dessa situação. Diferentemente também da própria estrutura de uma escola particular. E já que a escola particular ela vai ter tanto o professor, que ele vai ter acesso a toda uma infraestrutura para esse ensino, como o próprio aluno, já que a ideia é que um pai que tenha condição de pagar uma escola particular para o seu filho, ele vai ter condições também de pagar uma internet boa para esse aluno ter acesso à videoaula. Como, por exemplo, ocorreu no estado de São Paulo, onde o governo ele fez o aplicativo para a educação EAD
E esse aplicativo, os alunos reclamam porque consome os dados móveis do celular, ou seja, dando a entender que os alunos que estão acionando esse aplicativo, eles não têm internet e banda larga em casa, eles dependem dali dos créditos no celular. Isso acaba se tornando causando um maior distanciamento entre os alunos que estudam em escola particular, que têm acesso à internet boa, que têm acesso à infraestrutura para educar ou para aprender, dos alunos que acabam dependendo muitas vezes da internet de dados e de uma escola que, como Lídia disse, 44% vai ter um laboratório de informática, então significa que 56% não tem. Ou seja, vai depender... Isso na universidade, né? De uma criatividade de um professor, alguma coisa assim, que muitas vezes não consegue suplantar, digamos, pedagogicamente, a necessidade de um aluno. Eu acho que também, quando eu falei da questão de se atualizar, eu acho que muitas faculdades, elas, por mais que elas não... A maioria das faculdades hoje, elas têm, acho que 20% de aulas ou 15% de alguma matéria à distância. Ou seja, elas possuem um ambiente virtual. E eu acho que antes disso, né, até aqui, não houve uma preocupação das escolas, faculdades, em capacitar o professor. Porque a gente tem professores de outras gerações que não têm intimidade com redes sociais, com internet, com nada. E aí causa mais ainda esse distanciamento. Além da gente estar tendo que usar a internet assim, a gente está tendo que ensinar aos professores de uma geração mais antiga a se adaptar a essa nova realidade. E aí é um processo um pouco mais lento, né? E eu acho que agora, a partir de agora, talvez haja um pouquinho mais de consciência das faculdades em capacitar os seus funcionários, e digo não só os professores, o corpo docente, né? Mas, assim, os outros funcionários também, eles precisam estar capacitados para esses ambientes virtuais para dar suporte, né? Pablo dá aula online, né? E alguns problemas que eu ouço, né, que são levados à direção ou, enfim, a alguma secretaria, existe um problema de comunicação, né? Nem todo mundo é bem informado, nem todo mundo tem intimidade com o ambiente virtual que eles já possuem. Então, eu acho que esse momento, até aqui, né, não foi feito um ambiente virtual na faculdade pública, na faculdade particular, a título de ter apenas, né? Não foi desenvolvido, não foi, enfim, bem pensado. E agora estão sendo obrigados a usarem o sistema que escolheram, bom ou ruim. E isso tudo se trata de universidade, né? Assim, a gente não está debatendo educação básica ainda. Pelo menos na minha visão. A responsabilidade acaba recaindo sobre a mãe, né? Sim, isso na perspectiva de universidade, eu acho que a gente ainda consegue ver números bons, se a gente comparar com a educação básica. Porque as universidades já tinham essa perspectiva de promover um ensino EAD, ou algum recurso semelhante. Já tinha, pelo menos, essa pretensão. Agora, no ensino tradicional... Tem um ambiente virtual, né, que eles chamam. Isso. Já tem um ambiente virtual ali, onde você vai lançar notas, ou, enfim, se matricular. Agora, na escola tradicional, no ensino básico, não é assim, né? Eu acho que antes da gente... Eu tô falando isso por causa daquela notícia do Ministério da Educação, que eles estavam querendo trazer o Enem 2020. Enfim, eu acho que antes da gente falar em Enem 2020 e fingir que está tudo normal, a gente tinha que pensar na democratização da tecnologia e da internet. Como eu vou trazer todos os alunos para competirem, porque é uma competição, em igualdade, sendo que alguns têm recursos tecnológicos e materiais muito maiores do que outros. A gente não tem democracia tecnológica ou de internet. É uma ilusão você achar que todos os alunos têm acesso a computador, notebook, ou acesso à internet, ou todos os professores. Quais são os professores que têm condição de desenvolver a sua videoaula de qualidade para que seus alunos possam assistir? E nem não é tão simples também, né, Bianca? Não houve não tem.
Porque Exato, e não tem faculdade instrução. tem seu próprio sistema, né? O sistema não é igual para todos, né? Então você tem um sistema, mas digamos assim, é inacessível para o seu próprio corpo docente. Porque você não instruiu o seu corpo docente a usar aquela ferramenta, né? E agora está sendo forçado todo mundo, né, de uma vez usar. E isso não me surpreende. Isso não me surpreende. Eu não estou falando da Universidade de Pablo, porque eu não sei onde ele trabalha. Para começar. Eu não estou falando de nenhuma universidade em particular. Que a gente não fala. Eu não estou falando de nenhuma universidade particular. Mas em nenhuma específica. Mas eu passei por algumas aí, públicas, que, por exemplo, não capacitavam o próprio professor para dar aula pessoalmente. Então, quem dirá capacitar para dar aula online? Tinha um professor que é técnico, que é engenheiro, que é médico, mas não sabe dar aula porque não tem didática. E a universidade não exige que ele seja professor. E isso já é uma briga minha muito antiga na universidade onde eu estudava antes, que eu não vou revelar nomes. Enfim, diga aí, Márcio, que a gente tá falando muito aqui e você tá caladinho. Pois é. Não, eu fico anotando. É porque não dá. Tá vendo? Só Não dá pra você ver, mas olha o meu segredo aí com o caderninho. Opa, pra cá. Aí tá bem cheinho. Acabei de contar um segredo meu, né? Só julgando. Deixa eu dizer uma coisa. Quando eu ouço falar em EAD, primeira coisa, esqueçam, já veio, não sai mais. Não vai sair mais. Isso daí acabou, ponto final e como é que o povo diz, chora que dói menos, né? Só que é o seguinte, quando eu penso em EAD, naturalmente a gente pensa em tecnologia, que naturalmente, como vocês disseram aí, tem o vetor EAD, tecnologia, acesso, democracia, público, por aí vai. Você vai fazendo diversos vetores, né? Se você quisesse fazer um mind map, um mapa mental, você criaria. Eu queria dizer o seguinte sobre a realidade no Brasil. Tal qual em outros locais do mundo, a tecnologia é um negócio super interessante, gente, que eu não consigo dominar ainda, mas que eu fico ali, martelando, vocês falando e eu mexendo aqui no celular para descobrir coisinhas. A tecnologia é muito mais do que descobrir essas coisinhas. Nós temos, no mundo inteiro, por exemplo, alguns lugares se tornaram ambientes tecnológicos de ponta, né? O Vale do Silício, lá na Califórnia, que começou com aquilo tudo, depois foi lá São Francisco, tem algumas coisas, Nova York depois foi tomando conta, Berlim agora está se tornando uma incubadora de startups, e a gente tem, graças a Deus, no Brasil, no Nordeste, a grande experiência que foi o Porto Digital, lá em Recife. Meu beijo para os recifenses, que eu amo tanto. Por que eu estou colocando isso aqui? Gente, como vocês falaram, nós ainda não conseguimos resolver a questão da educação básica. A gente ainda está discutindo se história, sociologia ou filosofia devem ou não. Tem gente que ainda está reclamando disso. Tem gente aí, por motivos ideológicos, não é? E religiosos, estão questionando isso. Quando todos os grandes inventores, criadores de tecnologia sempre são grandes experts em história, filosofia, sociologia. Vocês acham que Steve Jobs era um tabaréu? Não era. O cara do qual eu sou super fã, a gente pode até reclamar do caráter dele, mas era um sujeito que tinha conhecimento amplo. Aí eu trago para vocês o que é conhecimento amplo. Quando nós vamos para uma sala de aula, todos nós aqui já tivemos experiências de irmos para a sala de aula. Aí eu anotei aqui enquanto vocês estavam falando. Muito bem, EAD para quem? Vocês já responderam. Se o governo do estado de São Paulo, que é um governo de um estado rico, não consegue criar uma plataforma que não consuma os dados, gente, pelo amor de Deus. É a mesma coisa que você está dando a um diabético olhar a solução para a sua vida, aqui esse bolo de chocolate e esse refrigerante 2 litros. Isso é uma loucura. Gente, eu estou sendo... Olha, desculpem, viu? A pandemia me deixa mais doido ainda. Não é verdade, meninas e meninos? Sim. Olha que loucura, Bia. Isso é muito doido. Como eu vou dar para o sujeito estar lá no Capão Redondo, na Vila Carrão,
Um beijo para meus parentes da Vila Carrão. Então, no Bexiga, o cara tá ali. Um beijo, adoro São Paulo, adoro vocês. Vocês são massa. Entendeu? Eu não entro nessa não de dizer que São Paulo é ruim. Então, o sujeito está lá, está querendo ter acesso à aula de equação com o professor que presencialmente, o professor de matemática dele, que presencialmente é o cara, é super bacana, trata ele bem, corrige o erro dele, e aí o governo do estado faz uma plataforma que consome muitos dados. Então, EAD passa, sim, pelo que vocês já falaram, passa por acesso gratuito, acesso de qualidade. Outra coisa, desenvolvimento pedagógico. Isso é importantíssimo, vocês citaram isso aí, e eu anotei logo. Por que desenvolvimento pedagógico? Gente, eu acho muito preocupante, por exemplo, quando uma família decide, o que acontece é o seguinte, com a pandemia, todo mundo agora teve que, eu vou ter que sacar de tecnologia, né? Porque senão meu filhinho vai ficar doido, vai me deixar louco aqui dentro de casa, não vai me deixar fazer o home office. Mas muito mais do que isso, quando vocês falam em desenvolvimento pedagógico, eu me lembro, eu não tenho filhos, eu tenho 4 sobrinhas. E assim, eu fiquei me lembrando dela, Letícia, que tem 7 anos. Ela precisa da escola. O EAD não vai extinguir a socialização, a escola é fundamental. Sim. Letícia é uma menina, graças a Deus, muito inteligente, muito esperta, e que perdeu a timidez aprendendo a dançar e dançou no espetáculo no final de ano da escola. Então, esqueçam quem achar, não é, que EAD resolve tudo. Não resolve. Não. A gente só aprende o que é amizade socializando. Eu tenho o contato tecnológico não substitui o contato humano. Olho no olho. Não substitui, né? Então, vou contar uma outra história. Dá para fazer vocês social sem contato. Essa minha sobrinha Letícia também teve na escolinha dela uma experiência super legal no Dia do Índio. Eu tinha tido uma aula muito bacana no mestrado de etnografia e fui conversar com a minha irmã. Olha, quando for no Dia do Índio, cuidado, se as professoras e os professores vieram com aquela coisa de índio com o penacho na cabeça, esqueça, que não é muito a nossa tradição, isso é índio americano. Sabe como é, né? O tio se metendo lá. E aí, para minha surpresa, dias depois do Dia do Índio, né, 19 de abril, isso foi no ano passado, inclusive, Lígia, minha irmã, chegou contando, olha, Letícia, na escolinha, na verdade, Márcia, esse ano mudou, foi tudo. Não fizeram desenho, nem aquelas coisinhas de maquiagem, não. Convidaram índios para conversar com as crianças. Aí sim. Olha que barato. É um avanço, é um pequeno avanço, mas eu disse, Lígia, não tira essa menina daí. Porque isso é que é o correto, né? E isso, Bia, Lídia e Kleber, a gente só consegue conversando, interagindo. Por último, tem muita coisa EAD para nós que estamos no ensino superior, que damos aulas ou que já saímos do ensino superior. Eu, como professor, tenho me interessado muito por essas novas plataformas digitais, existem várias aí para dar aula. Nós estamos utilizando uma delas, inclusive, né, que é esse StreamYard aqui. Mas, gente, nada substitui a emoção da sala de aula. Talvez no futuro vai ser meio-meio, 50-50, 50-50, não sei. Mas nada substitui a entrada da gente numa sala de aula física. Não é fulano que atrasou, é você fazer uma brincadeira, eu chegar para o aluno e dizer, olha, você chegou atrasado, é você que vai pagar meu almoço. Tudo isso já quebra um clima, né, de tensão e já vai dando uma outra coisa. Porque a gente que lecionar é uma responsabilidade imensa. E é muito frio você ficar, porque por uma EAD é tudo perfeitinho. O pacote está pronto, os arquivos estão prontos, você tem milhões de programas. Eu acabei de receber meia hora antes de entrar aqui acabei de receber um convite, uma apresentação sobre novas apresentações, e é muito massa porque o cara disse assim, as suas apresentações de sala de aula estão chatas, ninguém mais aguenta ver o que você está produzindo, eu disse, eu quero esse cara, aí puf. Então, é muito mais do que isso.
A gente vai continuar. Eu adoro essas facilidades, Bia. Mas, assim, a gente vai encontrar um meio termo. Por exemplo, a gente está aqui. Já tem 2 meses que nós estamos gravando esse podcast aqui, mas está todo mundo morrendo de saudade do outro, que é diferente. Quando a gente chegava no estúdio, quando a gente chegava antes, tomava um café e fazia aquela piada, eu faço minha piada com o Kleber, não sei o quê, aí vem Lídia que oferecia as coisas gostosas. A emoção faz parte dessa troca, disso que eu vou te oferecer. Não é só Lídia ficar lá olhando a lei, a Constituição, para dar uma resposta correta sobre um assunto pertinente que nós estamos discutindo. Não é só isso. A teoria e a prática, elas não vai bater, né? Os conflitos, eles ajudam. E para além disso, Márcio, acredito eu que também tem outro fator que é muito relevante, que é o seguinte: alguns cursos, a gente está aqui tratando de cursos de humanas em geral. História, sociologia, comunicação e tal. No entanto, existem os cursos técnicos que necessitam de aula em laboratório. Curso de medicina, enfermagem, engenharia, que é necessário você tocar isso na prática. Você precisa tocar aquilo ali, ver como funciona, reproduzir na prática. Então, assim, não estou dizendo que o EAD está errado, é como o Márcio disse, a tecnologia é ótima e ela está aqui para facilitar para a gente bastante. Talvez a gente substitua, por exemplo, o livro, que o livro possa se tornar digital e isso melhore o meio ambiente e tal. Enfim, existe um monte de facilidades aí pra gente, mas nada vai substituir a sala de aula. A sala de aula é fundamental, inclusive para socialização. A criança precisa aprender a lidar com as diferenças. Não existe só ela, a mãe dela e o pai dela no mundo. Os conflitos são necessários para o crescimento, gente. Não tem como. Sim. O crescimento e o desenvolvimento também, né? O tentar se relacionar, né? Eu acho que faz a sociedade se desenvolver intelectualmente, inclusive, né? Os conflitos, eles são muito necessários e o isolamento, ele não proporciona isso. A gente conhecer a realidade do outro, a inclusão social também, né? Eu vejo o EAD como temporário, o EAD integral como temporário. E eu acho problemático, mesmo temporário, porque assim, eu estava lendo as notícias, essa, se eu não me engano, era aqui de Brasília. Meu sobrinho estuda num colégio público na periferia de Brasília. Ele mora aqui comigo. Eu estava lendo notícias sobre isso. 20% das crianças no DF não têm acesso à internet em casa ou ao computador. Significa que 20% dessas crianças vão perder esse ano letivo. E não existe essa preocupação de trazer a internet para o país inteiro. No Japão, por exemplo, a internet ela é livre. Aonde você estiver tem Wi-Fi. Aonde você estiver, você pega seu celular... Isso, você conecta, acabou. E se a gente não pensar em algo dessa forma, não tem como a gente falar de educação à distância. Porque vai ser uma educação para, como o Márcio falou várias vezes, educação para quem? Para quem pode pagar. Porque as crianças de escola particular... Tem uma outra coisa, querida e querido aí, para eu encerrar. Com o aumento do dólar a quase R$6, vocês já observaram quanto é que está o preço de notebook? Os eletrônicos estão lá em cima. Smartphones? Caríssimos. Gente, então tá caríssimo. Caríssimo. Quer dizer, a gente ainda tem uma situação como essa para poder enfrentar. Outro argumento que eu odeio, que eu leio horrores na internet, que é, se a pessoa que ela se vira, ela estuda pelo livro. Nossa, gente! A meritocracia. Gente, ninguém é autodidata, ok, tem 1% da população mundial deve ser autodidata, que pega o livro ali e consegue ler e aprender sozinho. O resto precisa de um auxílio mínimo para dizer, não, esse livro que você está usando, ele está atualizado, continue lendo. O mínimo. Alguém para lhe dar o caminho da luz. Não vai te dar tudo, vai te dizer como chegar lá. Enfim, esse negócio de autodidata... Que agora eu lembrei para poder não esquecer aqui, que eu queria ter falado lá no início, e Márcio falou, e você falou, e agora eu vou juntar. Márcio falou da questão do EAD e você, da necessidade, né? Desenvolvimento pedagógico? Não, do EAD mesmo, que você está falando que é só agora e tal, e Bianca também, né, falando que não acha que isso vai durar. Mas o EAD é muito mais antigo do que a gente imagina. Eu lembro, meu tio fazia um curso pelos Correios. Ele recebia o material pelos Correios. Sim. E depois de uns 6 meses, 7 meses de formado,
chegava o certificado pelos correios. E se chamava, eu acho que era faculdade por correspondência. E é isso mesmo. Então, cada geração com as suas adaptações, né? A gente está passando por uma fase, né? A gente está contando a história aqui num momento e tal. A gente está buscando nossas formas de sobreviver, né? Mas, realmente, eu acho que ainda haverá outras formas de ensino à distância, entende? Sem que prejudiquem as nossas relações sociais. Porque eu não acho que o ser humano sobreviva sem as relações sociais, sem contato físico, enfim. Ele vai arrumar um jeito de não ficar 100% à distância. Devemos lembrar o seguinte, como já ressalvado, o EAD, ele já é utilizado, ele vai se fortalecer devido a essa quarentena, ele vai se fortalecer, muitas instituições vão inserir EAD em seu quadro. Isso é uma realidade, não dá para tampar só com peneira e dizer, não, vai voltar tudo como antes, não. Muitas instituições eles vão ampliar seu quadro de EAD, pois perceberam que pode angariar mais alunos dentro desse quadro. Uma instituição que oferecer um ensino de qualidade EAD vai ser louvável. É uma instituição que vai ter seus méritos oferecendo esse ensino de EAD, mas devemos lembrar alguns detalhes. O ensino de EAD ele não pode ser imposto, ou seja, como já ressalvado aqui por todos nesse podcast, não pode chegar para uma família carente que não tem acesso à internet e dizer, você vai, agora suas aulas serão EAD, nesse curso que você está fazendo na faculdade e tal. Sendo que a pessoa não tem nem condições de ter uma internet de banda larga. Uma pessoa que vai fazer internet deve ter o contrato em mãos ali, o contrato dizendo, você tem que ter internet X, notebook X, ou computador com tal memória, com tal placa de vídeo. Você vai estar aí que está disponível em tal horário, a internet deve ser tal velocidade, ou seja, a pessoa ela vai aceitar. Vou fazer AD, mas eu estou aceitando esses termos. E não os termos que sejam impostos para a pessoa. Isso acaba, sim, distanciando pessoas que não têm condições de estudar o EAD, porque não tem simplesmente o material, a estrutura mínima, um notebook, até mesmo um celular, internet e banda larga, e uma pessoa que vai se trancar no seu escritório e vai ter lá a sua internet de 50 megas, o seu notebook de última geração e vai estudar nessa mesma plataforma. Isso é injusto, porque vai distanciar ainda mais as pessoas que estudam. E só para concluir, a fala de Bia, que está ali acenando, quem vai ouvir esse podcast não vai ver que ela está assinando ali, que ela é uma vez, mas só para concluir, que muitas pessoas estão dizendo isso, quem quiser estudar, pega o livro e estuda, praticamente, vamos dizer, extingue logo a função do professor, o Ministério da Saúde pega, faz uma caixa ali de livros, manda para o endereço do aluno, pronto, estuda aí, tchau, não precisa mais de professores. Final do ano a gente se vê no Enem. Chega de professor. Isso que estão querendo fazer. Chega de professor. Acabou. O que eu ia comentar já que vai ter um novo termo para o aluno vai aprender AD, tem que ter novo termo para o funcionário também, que é o professor. Já que você vai exigir que o professor tenha capacidade de dar aula online, você tem que dar ao professor o mínimo, ou seja, um computador, um celular para filmar, um microfone, internet. Enfim, internet. Porque a gente faz vídeo pra internet aqui, todo mundo sabe disso, e a gente sabe as dificuldades que não é tão simples. Não é só você ligar e gravar. Tem que ter todo um recurso, a gente tem que ter um microfone apropriado, até a luz tem que ser apropriada. Tô passando várias dificuldades aí, pra dar tudo certo. Mas enfim, é difícil. E você acha que, Felipe Neto vai ali, faz um vídeo e fica famoso. Não é tão simples assim. Não, e outra coisa que vocês tocaram no assunto aí, eu achei interessante a questão dos professores, né? Porque a gente tá falando do ambiente para o aluno, mas eu sei que a gente já deveria ter acabado. Mas os professores, eles, digamos assim, eles saem perdendo muito com o ambiente virtual, porque o professor ele é pago por hora aula, e ele tem uma turma, e ele, digamos, ele tem uma turma de 30 alunos, e 30 alunos são 30 provas, são 30 trabalhos, sei lá, né? Enfim, correção,
Porque o professor ele não trabalha só na hora-aula, né? Ele trabalha fora da hora-aula. E aí você coloca ele num ambiente virtual para ter uma sala com uma hora-aula para 200 alunos, né? Então você sobrecarrega aquela máquina ali, né? E você não dá nenhum tipo de estrutura para ele. Nenhum retorno. Por exemplo, as faculdades hoje, elas não estão gastando com energia. Elas não estão gastando com internet, não estão gastando com água, nem com insumos, né? E demitiram um funcionário, Lid. Os funcionários que eles julgam que não são mais necessários, que é o pessoal da limpeza, da lanchonete. Que, enfim. de certa forma, não está errado no sentido de não precisar mais, né? Mas, assim, E como é que fica o professor, né? Porque agora quem está pagando a água da faculdade é o professor. Quem está pagando a internet, a energia, enfim. E se sobrecarregando, né? Que uma turma se tornou 200, né? Você, enfim. Tá sendo digamos assim, tá saindo ruim para os professores nessa questão do financeira e o sobrecarregado, né? Ele fica sobrecarregado, ele sai. Então, acho que, enfim, novas leis, né? Para que os professores, né? Os profissionais, no caso, eles não saiam em desvantagem nessa hora, né? Porque a faculdade ela só vai ter vantagem com a internet, né? Porque ela não vai precisar de uma estrutura, né? Ela vai precisar investir nessa estrutura e nem mantê-la. Enfim, era só mais uma. Eu acho que todo mundo que é da educação, eu vi um tweet hoje que dizia assim, talvez agora os professores vão se tornar valorizados no Brasil, finalmente. Eu ri e todo mundo riu, porque, vamos ser sinceros, quem acha que isso vai valorizar o professor? Não. Jamais. Não, inclusive eu vejo muitas reclamações, justamente quando eu comecei o podcast, falando dos professores de outras gerações que estão tendo que se adaptar à nova realidade virtual e não têm intimidade com a internet, muita crítica com esses profissionais. Não existe nenhum tipo de empatia e compreensão. Passando a limpo. Vamos dando continuidade aqui. Como o professor Pablo ele avisou já de tarde para tomar aqui à frente o podcast, eu tive que correr aqui para pegar algumas frases para a gente não deixar cair a bola do nosso Passando a Limpo, que ele pegou, ressuscitou. Passando a Limpo estava lá na cripta, lá estava, coitado, estava enterrado. Ele foi lá, não, vou puxar aqui e vou ressuscitar. E ressuscitou no último podcast. Eu corri aqui, achei algumas frases, infelizmente não deu para pegar algumas frases relacionadas ao tema de hoje, porque seriam, digamos, frases que falaria aqui, vocês diriam, é tal pessoa que está falando, porque quando fala frases Enem 2020, você vê absurdos. Gente, mas vamos aqui para algumas frases, 3 frases que eu selecionei aqui para esse Passando a Limpo de hoje. Vamos lá para a primeira. Vamos lá. Nada bem. Isso aqui vai ser fácil, vai ser mole demais. Nada bem. O coronavírus nos faz despertar novamente para o pesadelo comunista. Chegou o comunavírus. Quem foi o autor dessa célebre frase? Eu não achei tão fácil, porque eu poderia dizer que foi metade dos loucos que estão no poder. Eu já vi muita gente. Exatamente. Agora, quem originou essa frase? O jeito que... Vou dar uma dica. Ele vê uma pizza e vê o planeta. Ernesto Araújo. Matou o nosso chanceler da Terra plana. Terra plana. A importância do ensino, hein, gente? Dá pra ir empurrando até a beira? Vai não. Chega ali na borda, ele volta. É que nem menino ruim. Chateado. Vamos lá pra próxima. Essa próxima aqui eu acho que também vai ser fácil. Eu só espero que ele esteja bem. Eu tive um relacionamento muito bom com Kim Jong-un e gostaria de vê-lo bem. Bolsonaro. Trump. Márcio matou na hora. Pois é, Márcio. Foi Trump mesmo, tá vendo aí? Trump é o quê? Tava falando bem de Kim Jong-un, é o quê? É comunista.
Foi. Falou bem de Kim Jong-un, não é comunista. Comunista! É não, vamos aqui. I love you. Trump e laranjão. E aqui, essa última aqui, eu acho que vai ser um pouquinho difícil para vocês matarem aqui, mas vamos lá. Manda. Criamos o nosso mito. O mito é uma fé, uma paixão. O nosso mito é a nação. O nosso mito é a grandeza da nação. Nossa, que profundo. É alguém muito apaixonado pelo presidente. Vocês querem já uma dica? Eu sempre quem não tá assistindo aqui tá vendo todo mundo assim, olhando pros lados, balançando a cabeça. Vou aqui para a primeira dica. Acho que vai facilitar bastante. Ele terminou a vida de ponta cabeça, literalmente. Então ele já morreu, gente, tô chocada. Terminou a vida. Gustavo? Ele já morreu. Ele terminou a vida de ponta cabeça. Ah, Gustavo Bebiano. Não. Alguns anos mais para trás. Satanás? É quase isso. Vou dar uma dica que vai matar. Hitler. Quase. A dica é... Ele era Pinochet. amiguinho de Hitler. Ah, meu Deus, esqueci o nome. Golos? Não, peraí. Eu acho que a pessoa... Vou pesquisar no Google, Não sei, vou roubar. alemão. Não, já tem gente querendo dar googlada aqui, ó. Vou denunciar logo. Quem terminou de cabeça para baixo numa ponte foi Mussolini. Mussolini. Isso, foi. eu sabia. Que Era merda. Pinochet, Lá mas no- tava pensando em Mussolini. Lá no finalzinho da vida dele, fascista não passou, pegaram ele, deram uma surra e ele terminou a vida de cabeça para baixo. Ah, espero Tá que vendo aí? não termine a Desse tempo. vida em cima de um jegue. Lá pro Batalhão. Tá vendo aí esse Saudade negócio desse de dizer muito mito, você vê pra onde é que vai parar. Vai parar lá na banda de um fascismozinho ali, de leve, que acabou se tornando um caos. Ah, é? Então tá. E agora vamos para os comentários das pessoas que participaram nas nossas redes sociais, tanto lá no nosso Instagram, como também no Facebook. Quem quer começar? Márcio, eu tô aqui já no gatilho. Vai lá, Lídia. Não é coronavírus. Como é que é? Bia mandou um espirro aqui e já tá avisando. Não é corona, é tá. só a rinite alérgica. Vou botar até o óculos aqui, que eu tô meio velha. Internet, inclusive, o computador faz mal pra vista, né? Então, vamos lá. Só não... Neuderson. Só não esqueçam de alunos deficientes que precisam de acompanhamento à distância. E aí eu vou completar, tem uma outra arroba que escreveu, eu acho que um pode completar o outro, né? Que ele falou assim, arroba escritos. Só funciona para alguns. E realmente, só funciona para alguns. A gente já debateu aqui no podcast a questão da internet, né? Dos aparelhos, né? Nosso notebook que pode acessar, enfim. Enfim, o serviço virtual, né? Não é acessível, não é democrático. E a questão aqui da Neuderson, arroba aqui, só não esqueça de alunos deficientes que precisam de acompanhamento à distância. E realmente, existem muitos alunos, e as pessoas que pensam deficientes é só físico, mas existem muitos outros distúrbios e estão inclusos, né, nessa deficiência de percepção, de percepção, né, enfim, problemas Cognitiva. cognitivos, né? E, enfim, tem aluno que precisa de leitor para fazer prova. Uhum. Tem aluno que tem déficit de atenção e não vai conseguir ficar parado na frente do computador. É inacessível, né? Enfim, e a questão das relações sociais que a gente debateu aqui bastante. E a gente pode pegar agora também sobre a inclusão, né? Como a inclusão social faz bem para essas pessoas que se sentem de alguma forma excluídas e distantes, né? De uma realidade mais comum. Não vou nem dizer normal, comum. Uhum. E realmente a internet vai proporcionar para o deficiente físico, talvez,
um pouquinho de aproximação, né? Nessa, enfim, pela questão física. Mas esses alunos que têm essa necessidade, né, de um reforço para ajudar, né, na questão cognitiva, eles vão sair em falta. E não é uma coisa muito incomum de se achar. Transtornos e déficits, né, são muito comuns, especialmente nessas novas gerações, né, enfim, justamente por conta da internet, da vida virtual, inserida desde os primeiros anos, né? Enfim, eu não sou especialista, não vou entrar nesse caso. Eu achei esse comentário muito pertinente. Muitas questões dessas deficiências cognitivas, né? E não é nada demais, assim, que eu possa, digamos, dizer, pessoal, você que está ouvindo, que tem algum problema, mas quem tem ansiedade também tem dificuldade, né, para se concentrar nos estudos e tudo mais. E a interação social, ela é muito importante para essas pessoas, né, que eu não digo que se apoiem, né, que escorem nos outros, mas que ajuda a se sentir menos só, né? Até um reforço, né? Nessa questão do aprendizado, enfim, fica ruim para essas pessoas. Então, realmente, só funciona para alguns. E como a Bianca falou, né, os autodidatas, é 1%. Eu achei essa questão muito pertinente sobre a questão das pessoas com algum tipo de deficiência ou problema cognitivo, etc. Porque, assim, isso está sendo discutido atualmente no ensino presencial. A grande maioria das universidades ainda não se adaptaram à realidade de pessoas com deficiência. Não existe, por exemplo, tradutor de Libras integral em todas as aulas. Não existe... tem universidades que não têm acesso de rampa ou ônibus com rampa para as pessoas com deficiência física, cadeirantes e tal. Então, assim, a acessibilidade a pessoas... A acessibilidade a pessoas que têm algum tipo de deficiência ou limitação cognitiva, eu não sei se é essa palavra, perdão, ainda não foi concluída no presencial. Imagina no EAD, sabe? A gente ainda nem tinha chegado nessa questão, como fazer um EAD democrático para pessoas com deficiência. Então, eu estou imaginando a grande dificuldade de uma mãe que tem que ensinar o seu filho que tenha paralisia, por exemplo, autismo, porque existem estudos, milhares de estudos, se você pesquisar no Google agora, você vai achar milhares de estudos que explicam a importância da socialização para essas crianças que têm paralisia ou autismo. Eles se desenvolvem mais rápido, aprendem a ler mais rápido, aprendem qualquer coisa mais rápido. Então, assim, eu imagino a dificuldade para essa mãe que está tendo que lidar com isso. Os conflitos, né? Aquela questão dos conflitos. Os conflitos ajudam, né, a superar barreiras e, enfim, se sentir incluídas. E as crianças, e as demais crianças, as que não precisam de atenção especial, é fundamental que elas tenham convívio com crianças que tenham a necessidade de atenção especial. Porque elas vão entender que o mundo não gira em torno do umbigo delas. Existem outros tipos de pessoas, de necessidades, enfim. Então, eu escolhi a de Bruna Maciels, @Bruna com 2 N's, Maciels. Ela é bem grande, mas dá para falar. A educação à distância só funcionaria, de fato, se os professores se preparassem para uma aula que nos desse um nível de entendimento preciso para a tonelada de atividades enormes que eles passam. Ela aproveitou para reclamar. Dar uma aula de 1 hora falando básico, dar uma aula, continua ela, né? Dar uma aula de 1 hora falando básico sobre o assunto é fácil. E serviria desde que cobrasse apenas isso. Não adianta dar 50% e cobrar 100%. Nós, alunos, não somos máquinas. Alô, professores da Bruna Maciel, vocês levaram um puxão de orelha. Com toda a bronca que a Bruna falou, ela toca não sei se ela quis tocar nisso,
ou se ela quis apenas dar bronca, mas ela traz uma coisa que é bastante pertinente para nós que lecionamos, né? Como vai ser essa aula, como nós vamos avaliar o conteúdo que foi dado, nós vamos avaliar se isso foi assimilado ou não, e como fazer para que isso realmente seja assimilado pelo aluno, pela aluna. Então, é um admirável mundo novo. Mas eu concordo com ela, eu também já fui aluno, eu vou ser um eterno aluno, estou sempre estudando alguma coisa. De fato, às vezes encontramos alguns colegas que chegam e não dão espaço para a gente pensar, perguntar. Valeu, Bruna. Eu separei aqui um comentário que está no nosso grupo secreto, o grupo de apoiadores, que foi um comentário de Mariana Almeida. Ela comentou o seguinte: a educação à distância, que é um modelo de ensino que conta intensamente com a tecnologia de informação e comunicação, vem sendo um método muito utilizado, principalmente nos cursos de nível superior. O conceito de Peters, em 1973, dá ênfase à educação à distância. Ele finaliza uma discussão afirmando que a educação à distância é uma forma industrializada de ensinar e aprender. Este método proporciona a inclusão de pessoas com necessidades especiais. Existe também a possibilidade de uma maior flexibilidade de horários para os alunos. Melhora também a situação dos estudantes que moram longe das instituições de ensino. Por outro lado, existe a dependência da tecnologia, e aí entra uma questão social. Uma vez que, infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso a este meio. Lembrando também das limitações nas discussões e na dispersão física do aluno. Analisando tudo isso, quais são as possibilidades de superar este ponto negativo e fazer com que uma educação de qualidade chegue a todos os estudantes, principalmente agora em meio ao cenário atual brasileiro? A Mariana, ela deixa a exposição, que é uma exposição que está sendo muito feita atualmente, que são os prós e os contras da educação EAD, e ela finaliza com este questionamento: quais são, como superar os pontos negativos da educação EAD. Bem, de início, nós podemos comentar que realmente a educação à distância, ela se torna um facilitador de acesso ao conhecimento, de acesso também a um nível educacional superior, um nível de educação mais avançado, e como já ressalvado pelas instituições que dão condições do professor dar uma aula de qualidade, para instituições em que o professor ele vai ter todo esse gabarito de, digamos, infraestrutura, de uma estrutura em que ele consiga dar aula, consiga ter acesso a todo o material e consiga expor essa aula com qualidade. A partir do momento em que a instituição ele consegue fazer isso, o professor já tem, digamos, ao seu lado esse ponto positivo. Ela encerra aqui com esse questionamento, que é principalmente o questionamento com relação aos alunos, pois, como já debatido nesse podcast, há necessidade de ampliação de acesso para as pessoas com maior necessidade. Por exemplo, para o acesso à internet, a internet gratuita, que seria, digamos, o básico para a educação EAD. A pessoa não ter que gastar os seus dados móveis para ter uma aula que seria uma aula gratuita. E muitos alunos eles vão ter somente o celular e esses dados, que são dados móveis, dados dos créditos ali da operadora. E como já lembrado anteriormente nesse podcast, infelizmente, devido à alta do dólar, instrumentos como computadores de mesa, notebooks, tablets, serão inviáveis para pessoas carentes, porque já eram inviáveis anteriormente, antes da pandemia, já eram preços exorbitantes, dependendo da marca, da qualidade de um notebook, de um tablet. É inacessível. E agora já se tornou inacessível, porque o preço praticamente aumentou 50% do início do ano para cá, devido à alta do dólar.
Então, nessa questão do ensino à distância, tem que ter o ensino à distância para pessoas que realmente aceitem o ensino à distância, que tenham noção do que vão precisar ter para ter essa aula, mas o ensino presencial ele não pode ser suprimido, ele não pode ser extinto, dando lugar a um ensino EAD 100%. Todas as instituições agora vão ser EAD daqui para frente, não vai ter mais ensino presencial, pois muitos alunos necessitam do ensino presencial, principalmente alunos do ensino fundamental 1, maternal, ensino fundamental 2, são alunos que precisam desse contato com outros alunos para ter uma maior, uma sociabilidade maior, para eles saberem o que é viver em sociedade. E muitas vezes esse viver em sociedade não é só ter contato com outros alunos, é também saber as regras, imposições. Porque um aluno que está aprendendo EAD em casa, muitas vezes não tem a regra da escola, a regra do horário da merenda, a regra do horário da troca de professor, a regra do horário para ir no banheiro. E muitas vezes no ensino, em casa, ele não vai ter essas regras. E a sociedade é constituída de regras. E quando a pessoa vai burlar essas regras, muitas vezes lá na frente o tombo acaba se tornando muito grande, porque ao infringir regras, infringindo regras, vocês vão ter a punição. Um sensozinho, né? Freios inibitórios, inclusive. Mais algum comentário separado? Eu tenho um para ler. Não, mas o último comentário que eu quero fazer sobre o seu comentário é sobre o que Márcia falou antes, que é como se eles tivessem dado um bolo e um refrigerante a uma pessoa com diabetes. É mais ou menos o que o MEC quer fazer. O MEC, o Ministério da Educação, ele não deu internet ou recurso tecnológico para ensinar os seus alunos, nem mesmo um livro, e aí eles do nada falam, vocês aí, vai ter prova no fim do ano, se vira. É mais ou menos o que Márcio falou anteriormente. O governo, ele combate as ideologias, mas ele é movido por ideologias. E uma das mais fortes são a da meritocracia, né? Eles acreditam com o esforço. E é velado, né, Lid? Todo mundo sai da mesma linha de largada. Né? Só existe ideologia se você é de esquerda. De direita não existe ideologia. Não. Existe imposição. Enfim, eu vou ler os meus comentários, gente, porque quando entra nesse assunto eu me emociono. Eu vou ler 2 comentários porque eles meio que se complementam. O primeiro é de Flávia Gri, amiga minha. Acredito que um dos principais problemas seja a limitação do acesso aos meios de ensino e dificuldade em suprir as necessidades das pessoas com necessidades especiais. E além do EAD, outra coisa que tem me preocupado é ver que existe algum interesse, principalmente por parte da classe média conservadora, no método de homeschooling. Queria que vocês falassem mais sobre e dessem a opinião de como seria o impacto desse tipo de ensino no contexto da educação brasileira. Não só no ensino formal, como também na socialização. Ela fala várias coisas que eu falei. Ela trabalha em escola também, por isso que ela pontuou. E o segundo comentário é de Isabela, com Z. Coisa de classe média. A educação pública tem respirado por aparelhos no presencial, imagina no EAD. E eu queria saber da Bianca, o que tu acha de homeschooling? Então, gente, eu já falei várias vezes nesse podcast, e vou falar novamente. Eu acho que faz um mês, né, Kleber, que eu tô falando sobre o tanto que eu queria falar mal de homeschooling. A gente fez um podcast só falando. Faz um mês que eu tô no grupo do historiante reclamando de homeschooling, porque eu queria muito falar sobre isso. Então, primeiro, EAD é uma coisa e homeschooling é outra, né, gente? EAD é ensino à distância e você tem um intermediário, que é a instituição de ensino, tem o professor, tem a tecnologia, e o homeschooling é a família que vai lhe ensinar e você não tem vínculo nenhum com nenhum colégio ou instituição de ensino. E aí existem várias problemáticas, porque no homeschooling você exclui a criança da socialização. No EAD, ocasionalmente, você faz com que a pessoa tenha que ir à instituição, fazer laboratório,
fazer aula experimental. Já no homeschooling é bem problemático, porque você, na minha opinião, é roubar da criança a oportunidade dela socializar, roubar dela a chance de conhecer outras pessoas, outras realidades. Eu enquanto professora de sociologia, eu acho que isso é impensável. Assim, eu acho que é um prejuízo para a socialização dessa criança que é irreparável. Perder esse tipo de contato, sabe? Enfim, e acho que realmente a educação pública brasileira ela ainda não tem condição de lidar com EAD. Tanto que a gente está aí nessa crise generalizada. Crianças da escola pública estão desassistidas. E é isso, gente. Bem, essa foi a parte dos nossos comentários. Agradecemos a todas as pessoas que enviaram comentários nas nossas redes sociais. Não dá para ler todos, porque foram muitos comentários. E como é um tema que está sendo muito debatido atualmente, muitas pessoas tiveram questionamentos, dúvidas e mandaram os comentários. Esperamos que tenhamos comentado aqui, independente de ser um comentário relacionado à pessoa ou não, mas respondendo o questionamento da pessoa. E antes de darmos continuidade nesse podcast, eu gostaria de mandar um abraço especial para os nossos seguidores aqui, seguidores que estão comentando muito, estão elogiando e gostando muito do trabalho, que é Flávia Tayane e Walter Viana Sanches. Esses dois estão presentes aí nas nossas redes sociais, assistindo vídeos, comentando e estão curtindo muito o trabalho de todo mundo aqui no Historiante. Uma salva de palmas para eles. Gente, continue. Obrigada, gente. Valeu. A gente adora elogio. Valeu, pessoal. Estamos aí fazendo esse serviço que é levar conhecimento para as pessoas. E agora nós vamos para a parte que Márcio Fabiano deve estar esperando ali, ansioso, que é o Pinga Fogo. Pinga Fogo, do Márcio. Queima, Márcio, vai! Nem tava, ó. Eu tô aqui fuçando coisinhas, mas tudo bem. Kleber, você acha que as aulas de história vão ficar mais ricas na EAD? Márcio, eu acredito que se o professor ele já tiver, como dissemos, já uma estrutura para conseguir dar aula, e como já comentado também nesse podcast, ele tiver uma bagagem já de conhecimento dessa tecnologia, ele vai conseguir dar uma aula boa de história. Lembrando aí que essa aula ela seria voltada já para um público mais, digamos, mais velhinho ali, para já fase final do Fundamental 2, ensino médio, porque Fundamental 1 realmente são turmas de alfabetização que precisam do contato do professor, que precisam daquela, digamos, contato e vivência com o professor para conseguir desenvolver um conhecimento, por exemplo, voltado para a história. Já nas outras turmas, por exemplo, final do Fundamental 2, ensino médio, que são alunos que, mesmo ali na euforia, muitas vezes euforia até dos hormônios ali, tomando conta do juízo da pessoa, mas eles vão ter, digamos, uma maior visão de parar e ver o vídeo e dizer, eu vou me interessar por isso para conseguir ter conhecimento sobre esse determinado assunto. E o professor que ele vai ter os instrumentos para conseguir dar uma aula boa e também conhecimento dessas ferramentas, ele vai poder sim conseguir dar uma boa aula. Acho que Márcio vai estar esperando o meu pinga-fogo, mas aqui foi tão corrido que infelizmente o pinga-fogo pro Márcio vai ficar para a próxima semana, viu, Márcio? Você escapou dessa. Eu ia vir com um gosto de gás, mais raiva e morro de Bolsonaro. Kleber, como vai ser dar aula de história daqui a 10 anos e explicar o fenômeno Bolsonaro? Como vai ser isso? Vai ser uma loucura, assim, tipo... Era uma vez um país que estava no século XX com a mentalidade no final do século XII. Caímos num buraco espacial. Isso contando que a gente não vai cair num golpe militar e vai ter... Contando que vai ter Brasil, né, daqui pra lá. Contando que vai ter Brasil. O Brasil vai estar íntegro até lá. A perspectiva é baixa. Dicas culturais. Bem, agora vamos para as indicações. Quem é que começa aí? Quem é que começa a fritar?
Eu vou indicar um documentário muito bacana, que é o da Michelle Obama. Tá lá na Netflix. Chama Foi que Traduziram. E às vezes eu não olho a tradução não, porque as traduções são chatas que só. Mas a Michelle Obama, todo mundo sabe, né? Ex-primeira-dama dos Estados Unidos, esposa do Barack Obama. Eu tenho assistido muitos documentários, aproveitando aí esse isolamento, e a Michelle é uma figura. Primeiro, eu gosto muito da Michelle, que Michelle é uma mulher pirracenta, né? Ela, o Obama deve, como diz ali, torar um aço até hoje. E a história dela é incrível, incrível, incrível mesmo. A maneira como... eu acho muito bacana a parte que o documentário conta como foi a chegada deles à Casa Branca, e como foi que ela tomou algumas decisões em relação à educação das filhas morando lá na Casa Branca. Assistam, meninas, vocês vão adorar. Sou super fã da Michelle, acho ela massa. Vou procurar. É uma série. Eu vou indicar Atypical do... Eu amo! É muito bom. Cara, é muito, muito bom. Eu tenho um sobrinho com Asperger, né? E eu indiquei pro meu primo, que é o pai do meu sobrinho. E aí ele assistiu uma sentada, ele sentou e não parou mais. Assim, muito, muito bom. E o legal da série é justamente a gente ver como a interação social muda a perspectiva dele, né? Assim, né? Ele aprende a conviver com as limitações dele. E como a sociedade em torno dele aprende a entender as limitações dele. E eu acho isso fantástico, porque a inclusão social ela não muda apenas a pessoa que está sendo ali encaixada naquele padrão comum, mas a inclusão social ela serve para todos naquele ambiente, aprender a lidar com as diferenças, as dificuldades e conhecer outras realidades, né? Não limita o nosso horizonte apenas à nossa realidade, enfim. E essa série é muito boa, muito boa. Se você tem alguém na sua família com autismo ou com algum grau, né, de autismo, Asperger que seja, é muito bom para você entender melhor como funciona o raciocínio de uma criança autista. E também porque é muito gostoso, é uma dinâmica muito legal, você não fica entediado, os episódios são super curtinhos e você aprende lições incríveis, enfim. Eu acho que o que eu gosto nela, Lid, nessa série, Atypical, é que ela lida com problemas sérios de uma maneira muito leve. Você assiste assim, tranquila, você não você ri, você se diverte. E você fica reflexivo sem se sentir pesado. Isso. Muito bom. Já mesmo. vou puxar minha indicação, que é... Vou pesar horrores agora. Precisamos falar sobre Kevin. Eu reassisti, ele é antigo. Ele é lá pra 2000, né? Esse filme, gente. Deve ter uns 10 anos. Mas eu reassisti essa semana Dia das Mães, e tratando de educação, e eu falando de Precisamos Falar sobre Kevin, que é baseado na história de um rapaz que sofreu bullying, e depois entrou no colégio e fez uma chacina. E aí eu acho que é uma boa reflexão sobre o tipo de educação que a gente tem, o tipo de cultura violenta que a gente tem. A gente incentiva a vingança, a gente incentiva a não tolerância, e isso gera consequências muito sérias. Enfim, é um filme meio pesado, mas é um filme muito bom. É um bom filme, de verdade. Você assiste, muda muito a sua cabeça. Bem, então o cachorro que se revoltou tá protestando. Temos latidos. Ele quer participar. É mais um participante, é o quinto participante. Bem, eu vou indicar aqui duas músicas. Será que teremos uma playlist musical nesse podcast? Por que não? Acho bem apropriado. O que vocês indicam aí? Pink Floyd. Eu mando a música. O nome da playlist? Deixa eu ver. EAD. EAD. Pronto, tá perfeito. EAD. Quem Ouvindo esteja à ouvindo aqui.
Quem estiver ouvindo esse Eu mando podcast, já. vai lá procurar o EAD Historiante na playlist que você vai ter algumas músicas. E eu vou indicar 2 músicas logo para essa playlist. Rock and Roll Right School, que é do Ramones, e vou indicar também a Wanna Rock, do Twisted Sister. Vou indicar essas 2 músicas que é para relaxar um pouco. Tô decepcionada que você não citou Pink Floyd. Ele é Porque metaleiro. Pink Floyd The Wall vai ser imenso, vai ser muita coisa, mas a gente pode colocar lá na playlist lá. Bem, encerramos aqui esse podcast, um podcast aqui que com certeza o nosso editor que está sem voz vai me matar, vai jogar uma pedra lá na casa dele para acertar na minha cabeça 1h24. 1h24. Não é tão longo. Ele vai amar. O próximo podcast vai ser de 2 horas, viu, editor Pablo? Se prepare. Bem, Gente, aí encerramos a aqui. minha voz vai embora também, né? É um tema que foi muito bom. Espero que todos tenham curtido. E no 3, vamos dar aquele tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! Tchau! Um beijo especial para Pablo.